Primeira semana de Arte e Cultura da Escola Baquita. Professora de Arte do Fundamental 2, Gabriela Piernicas. Projeto realizado pelos estudantes do 9º ano. Projeto Arte e Memória, Livro de Artista. Este projeto começou lá em fevereiro, nas aulas presenciais. Começamos a fazer mapas conceituais individuais para iniciar o processo de uma longa pesquisa. Era fundamental entender o conceito de arte e memória. Para realizar este projeto, apresentei livros de artistas que são obras de arte realizadas sob a forma de um livro. O livro é entendido nele mesmo como uma obra de arte. Referências de artistas foram apresentadas, como Arthur Barrio, Frida Kahlo, Duchamp, Júlio Plaza, Augusto de Campos, Edith Kiderdijk. Logo em seguida veio a pandemia e tivemos que readaptar o projeto. Pensamos juntos nessa readaptação e isso foi extremamente construtivo. A ideia? Como construir um livro de artista que tivesse a memória como tema em plena quarentena. Com a Semana de Arte, novamente fomos desafiados a pensar em como apresentar o livro em forma de vídeo. Cada estudante teve autonomia para pensar e criar em como apresentar. Foi um trabalho difícil, afinal, estamos falando do 9º ano. Um ano que continha muitos sonhos, e um deles era a Semana de Arte, que aconteceria na escola. Mas eles não desistiram, pelo contrário. Diante do caos, cada estudante teve o seu processo criativo, o seu tempo, o seu tema de pesquisa. Em cada fase do projeto em que recebia uma parte do trabalho, muito intenso. Ainda vamos continuar este projeto e terminar ele em forma de livro de artista para cada estudante guardar em forma de objeto e memória. É com muito orgulho que apresento o projeto do 9º ano. Com vocês, Arte e Memória. O nosso projeto de artes desse ano se chama Arte e Memória. A ideia é justamente trabalhar com esses dois temas. No começo do ano, quando a Gabi apresentou o projeto pra gente, a gente fez um mapa conceitual para que cada um entendesse do que se tratava e como cada um se conectava com o tema. Cada um teve uma ideia muito diferente sobre o tema e começou a traçar uma linha do tempo artística de algum aspecto específico da sua própria vida. Isso trouxe espaço para muitas sugestões de outros alunos e da professora. Tudo certo até aí, mas aí chegou a quarentena. E como a gente estava bem no meio do processo de cada um entender o tema, a Gabi passou pra gente referências de outros artistas que trabalhavam com o tema de memória também, para que a gente pudesse entender aquilo e seguir nosso próprio caminho. Depois disso, cada um começou a trabalhar o seu próprio livro de artista, onde a ideia era criar uma rotina e colocando os pensamentos sobre o nosso trabalho todos os dias e enviar as fotos para a Gabi. Também tinha a mostra cultural, que não ia ser nem perto da mesma coisa sem ser presencial na escola. Então a gente fez uma pesquisa entre os alunos que mostrava que a maioria dos alunos tinha vergonha de apresentar diretamente o seu trabalho por ser um trabalho muito pessoal, tratar de assuntos muitas vezes delicados. Então teve uma transformação na nossa proposta. Cada um escolheu uma maneira de apresentar. Uns optaram por sites, outros por vídeos e outros por stop motion. No meu ponto de vista foi até um pouco mais fácil, pois eu não tenho habilidades muito avançadas de desenho e por isso preferia fazer por fotos mais ou menos escrito também. Até agora está sendo bem divertido, porque eu estou começando a dar mais importância e mais visão para os pequenos momentos. Para mim foi interessante também, porque como vocês vão entender a seguir, o meu projeto ele é sobre pessoas invisíveis importantes na minha vida. E como desde o início a minha ideia era contar as histórias dessas pessoas, a ferramenta do vídeo caiu super bem. A professora Gabi nos ajudou muito tanto no processo de idealização quanto no de realização, dando críticas construtivas e sugestões para cada aluno em todas as aulas, mostrando o que poderia ser feito para que cada um dos estudantes alcançasse seu tema principal e ao mesmo tempo fizesse uma apresentação que fosse legal e interessante de assistir.
desde bem pequenininha que eu tenho essa mania de reparar nessas pessoas que a gente vê todo dia, que a gente cumprimenta todo dia, que a gente passa por elas todo dia, mas a gente nem conhece. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome, não sabe quem que aquela pessoa é, não sabe o que ela gosta. Mas elas são também importantes para o nosso dia a dia em algum lugar. Pode ser que a gente tenha ali um momento super bom com o caixa do supermercado, com uma vizinha, com a faxineira do prédio, não sei, imaginando quem é aquela pessoa que passa sempre no mesmo horário que você, pelo mesmo lugar. Mas a gente não chega a ter um contato com aquelas pessoas fora aquele momento que a gente está vendo elas. E por mais que a gente adore aquele momento, por mais que a gente super se divirta ali, seja um ótimo momento, na nossa cabeça apertada, né? Assim que ele acaba, ele só volta para nossa cabeça no momento que ele se repete, né? Quando a gente volta pro supermercado, quando, não sei, a gente passa pelo aquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, no dia seguinte. E essas pessoas, elas ficam nesse lugar muitas vezes por uma questão de classe social, né? Por elas estarem exercendo ali um lugar de serviço, né? E aí elas viram essas pessoas invisíveis na nossa cidade. E é sobre isso que é o meu projeto. E a ideia desse tema, ela me veio lá no começo do ano, quando a Gabi disse que a gente ia ter que trabalhar com a ideia de arte-memória. De fazer uma linha ao longo da minha vida traçando essas pessoas que eu lembrava de vez em nunca, mas que sempre me afetaram bastante, né? As pessoas invisíveis que eram importantes em tal momento, pessoas invisíveis que são importantes agora. E esse trabalho, ele tem funcionado pra mim como uma coisa de flashes de memória. Assim que eu começo a falar sobre ele pra alguém, quando eu começo a pensar sobre ele, vem me vindo assim nomes de várias pessoas: Margarete, Luana, Natália, Pedro, vários rostos, vários lugares, várias falas, várias cenas. E eu sempre adorei contar histórias sobre essas pessoas, falar o que eu imaginava que elas eram, ou falar coisas que elas tinham feito, que eu tinha visto, coisas que elas tinham falado pra mim. E acho que isso foi o que mais me manteve conectada com essas pessoas invisíveis ao longo dos anos, porque fora os momentos onde eu realmente estava ali vendo elas, os momentos onde eu pensava sobre elas eram esses momentos de contar uma história. E então eu acho legal a gente trazer essas pessoas à tona. Então, no meu projeto, vou contar algumas histórias, vou selecionar alguns personagens e vou contar a história para vocês de algumas das minhas pessoas invisíveis. Bom, ao longo desse ano eu fiz um caderninho de artista que a Gabi orientou a gente para fazer, onde a gente ia narrando mesmo a linha que traçava o nosso projeto pela nossa memória. E eu fui escrevendo sobre as pessoas invisíveis mais marcantes que eu lembrava da minha vida. E vou começar falando de uma das minhas principais lembranças, de uma pessoa que faz parte de algumas das minhas principais lembranças da minha primeira casa, que eu morei desde que eu nasci até os meus 11 anos, se eu não me engano, que era uma moça que a gente chamava ela de Velhinha Malvada das Flores, que, bom, o nome já diz por si só, né? Era uma velhinha que morava numa casa lá no fim da nossa vila, que ela morava numa casa vermelha, assim, em volta da casa vermelha dela tinham muitas plantas, tinham
um jardim de flores lindo, assim, e ela dedicava muito tempo dela àquilo, assim, a vida dela era cuidar daquelas flores com muito carinho, então ela tinha muito ciúme. E a gente, como era criança, gostava de brincar lá no fim da vila e a gente chegava perto das flores dela e já ficava super brava. Ela ficava olhando a gente pela janela, assim, com um binóculo pra ter certeza que a gente ia jogar a bola perto das plantas dela. Porque ela tinha medo que acabasse matando alguma flor, né? Não sei. E aí, bom, a gente tinha muito medo, mas ao mesmo tempo a gente gostava de provocar. Às vezes a gente ia jogar lá perto só pra encher o saco mesmo, porque a gente sabia que ela ficava brava. Achava super engraçado. Isso se repetiu por muitos anos, assim. E aí chegou um determinado momento, quando eu já estava um pouco maior, acho que com uns 10 anos, que ela e o marido dela ficaram doentes, tiveram câncer. E aí primeiro ele morreu, ele que era super bonzinho, assim, super diferente dela. E logo depois ela faleceu também. Mas a gente, assim, já não brincava mais tanto lá atrás, mas quando ia lá atrás da vila já ficava super com medo, assim, pensando que ela tava de algum jeito observando a gente ainda, pra gente não ficar perto das flores dela. Bom, agora pra finalizar o vídeo, eu queria contar também do Zé, que é uma outra pessoa invisível porque eu tenho muito carinho há muito tempo e uma pessoa que faz muito parte do meu dia a dia. Bom, a minha mãe trabalha numa escola de música que fica aqui perto de onde eu moro. Mas quando ela começou a trabalhar aqui, a gente ainda não morava na nossa rua. A gente morava em outro lugar, mas sempre que a gente vinha por aqui, a gente pegava um suquinho num hortifruti, de um moço que tinha uma lojinha de frutas e sucos do lado da escola onde minha mãe trabalhava, que esse era o Zé. Que o Zé é pernambucano e ele tem essa lojinha e toda vez que eu ia lá, ele falava que eu ia ajudar ele a fazer os sucos, a cortar as frutas a próxima vez que eu fosse lá. E ficava me paparicando, me dando doce, essas coisas, já como se fosse o pagamento adiantado. Aí o tempo foi passando, eu vim morar por aqui. E desde lá, que não sei, acho que isso começou quando eu tinha uns 8 anos, até hoje, toda vez que eu vou lá, o Zé me fala: ah, não, mas daqui a pouco você vem trabalhar pra mim. De brincadeira, claro. Recentemente eu descobri também uma das poucas coisas que eu sei sobre o Zé. Ele disse pra minha mãe que ele tem 5 filhos e que a mulher dele ainda tá querendo ter mais um, mas que ele acha que não tá mais na idade de ser pai, podia ser mais velhinho. Mas, enfim, uma mais dessas pessoas que acabam ficando fora da nossa cabeça, sem ser nesses momentos de conversa, mas que é uma pessoa muito querida, que já me trouxe muita alegria, já me deu muito chocolate. E finalizando aqui o vídeo, trago também essa reflexão para você pensar quem são as pessoas invisíveis da sua vida, que tipo de relação você mantém com elas, se você busca ser gentil, não dificultar mais ainda a vida dessas pessoas, porque acho que isso é importante também. É isso, uma boa tarde a todos. Meu trabalho é sobre o meu avô de 91 anos, que já vivenciou muita coisa na vida e fez muita coisa também. Eu vou fazer 15 anos em breve, então veio o nome 915 anos, juntando a minha idade, 15, e a do meu avô, 91. Nessa entrevista, você vai conhecer uma história, uma vida, uma memória. Quando você nasceu? Eu nasci em 17 de abril de 1929. Qual o seu nome? Miguel Gomes da Fontes. Você gosta do seu nome? Eu adoro. Onde você nasceu? Eu nasci no bairro do Brás, aqui em São Paulo, Brasil, na rua do Gasômetro. Qual é o nome dos seus pais? O nome do meu pai é
é João Gomes da Fontes. A mãe é Lúcia Gomes da Fontes. Não, é só Lúcia Gomes. De onde são os seus pais? De onde eles são? Meu pai nasceu em Portugal. A minha mãe, ela nasceu na Itália. Por que o seu nome é Fontes e o do seu pai é Fonte? Porque foi um erro no registro de nascimento feito pelo cartório. Qual foi seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi de engraxate, de calçado, nas ruas do bairro onde eu morava. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha por volta de 10 anos de idade. Por que você trabalhava tão novo? É porque eu gostava de trabalhar e também porque eu ganhava um dinheirinho para algumas despesinhas para não pedir para o meu pai. Né? E qual era a moeda da época? Você fez faculdade? Não fiz faculdade. Eu só fiz o técnico em contabilidade. Quantos anos você tinha quando serviu o exército? Eu tinha aproximadamente 18 anos. O que você fazia lá? Eu tinha os cursos de exército que eram sobre armamento, educação física e demais mistérios sobre o exército. Que ano você e seu irmão decidiram abrir a ótica? Nós decidimos e abrimos a ótica exatamente no ano de 1959. Exato. Como era trabalhar lá? Você gostava? Trabalhar lá para mim foi um aprendizado, porque eu não era entendido na ótica, eu apenas fiz a parte comercial e aprendei, ao mesmo tempo aprendendo o ramo junto com meu irmão, que era o profissional. Né? Quando você parou de trabalhar lá? Eu parei de trabalhar quando resolvemos vender o estabelecimento. Isso no ano de 1979. O que você fez depois da ótica? Depois da ótica, exatamente, eu comecei a executar serviços de domicílios de outras pessoas, serviços de conserto de equipamentos, de instalações, todos os serviços que uma necessidade, que uma residência tinha necessidade. Que ano seus pais nasceram? Meu pai nasceu em 1892. E minha mãe em volta dessa data. Não recordo. Que ano você casou? Eu casei no ano de 1972. Quantos anos você tinha? Eu tinha 42 anos completos. Quantos anos você tinha quando a primeira filha nasceu? Eu tinha 43 anos. Quantos anos você tinha quando o segundo filho nasceu? 48.
Quantos anos você tinha quando o primeiro neto nasceu? Primeiro neto, 71 anos. Quantos anos você tinha quando eu nasci? Quando você nasceu, eu tinha 7,5. Isso, bem, com certeza. O que você sentiu quando me pegou pela primeira vez? Eu senti uma emoção incalculável de felicidade. Quantos anos você tinha quando o terceiro neto nasceu? 89 anos, né? Meus cálculos matemáticos, 8, 9. O que você deseja para mim no futuro? Um futuro de felicidades eternas. Só alegria, alegria, mais alegria. Seja feliz eternamente. O teu sonho seja realizado com muita alegria. O que eu significo para você? Eu acho você muito inteligente, bem-humorado. Você sempre cuidou da família. E espero que continue cuidando por uns longos anos aí. E você sempre gostou de trabalhar e sempre foi muito honesto. E eu quero que você saiba que você é muito importante para mim. E eu tenho muita sorte de ter você como avô.
Oi, eu sou o Léo, eu faço meu trabalho de artes, sobre arte e memória do livro de artista, que como vocês podem ver no meu site que eu criei. Eu falei de várias coisas que impactaram, de memórias minhas na infância. O tema foi Lembrados ou Perdidos, pois é tipo um trocadilho com achados perdidos, só com objetos. E inicialmente eu meio que, aqui como posso de ver, eu comecei meu trabalho numa forma de caderno e eu fui colando vários objetos. Aqui tem um objeto aqui, mas teve vários e eu fui colando e fazendo vários objetos assim. Mas aí eu tive que digitalizar e eu acho que esse site foi a melhor forma de eu me expressar, né? Indo pra infância, aqui infância, posso começar com uma meia, como vocês podem ver, é uma meia minha de quando eu era bebê. É uma meia, uma das meias, eu acho que foi a mais antiga que eu tenho hoje em dia. Eu não tenho mais antiga que isso. E eu deveria ser muito, muito pequena quando eu tinha ela. É que na foto não dá pra ver direito o tamanho, mas é muito pequena mesmo. Lego, tipo, foi... Aqui eu boto como se fosse acho que foi o brinquedo meu favorito da minha infância. Sempre brinquei muito com meus amigos, fiquei desmontando e montando. Eu sempre quis uma Estrela da Morte de Lego, só que custava muito caro, então eu acabei nunca ganhando. Mas isso, mais ou menos isso. Aqui mostro alguns brinquedos chamados Googles. Eles uma vez já viraram febre, só que tipo, hoje em dia não são, acho que, mais tão famosos e nem vejo mais nas bancas. Mas eu lembro que quando eu era pequeno era tipo, todo mundo tinha um. E esse aqui foi um dos meus primeiros estojos. Eu acho que foi o meu primeiro estojo na Baquita, não tenho certeza. Ele tinha tipo um chaveirozinho do Super Mario Bros. Eu lembro dele, tipo, no segundo ano. É uma pena que eu perdi o chaveiro, mas, né, eu ainda guardo ele, pelo menos. Continuando no meu site, ainda tem mais uns objetos quebrados. Que esse aqui é um pedaço do lustre da minha casa, que acabou que eu um dia tava comemorando por vencer uma partida de um jogo e eu acabei sem querer pulando e ergui minhas mãos. Quando eu ergui minhas mãos eu bati no vaso, então acabei quebrando, infelizmente, o lustre da minha casa. Toda vez que eu olho pra ele eu lembro desse dia, meio triste. E aqui também eu falo sobre vários fones e carregadores meus que meus gatos comeram e destruíram. Eu já até ganhei tipo 2 carregadores originais da Samsung no mesmo mês e eles destruíram. Hoje em dia eu tento cuidar bem mais do meu fone. Hoje em dia os gatos não destroem mais. Mas é isso. E é isso, meu site. Queria dizer obrigado por vocês verem meu site. Poderem ouvir eu e, se quiserem, dá uma olhada lá com seus próprios olhos, interajam. E é isso, muito obrigado. Olá, você está no News aqui com o apresentador José. Eu estou num ambiente um pouco diferente do habitual, pois essa pandemia, né, ninguém está salvo. Bom, você sabe que a gente sempre dá notícias extraordinárias, mas nenhuma se compara a essa. Você, ateu que está em casa, sabia que Deus existe e Deus está entre nós? Aqui vou apresentá-lo. Vocês, Rumo Deus, fala aí, Rumo Deus. Olá, João, olá para todos do programa News, que
que é uma honra estar aqui com vocês, que eu abençoe a todos que estão assistindo. Bom, agora, como ele disse, meu nome é João. Então, Deus, o que você veio fazer aqui neste mundo, sem nada de muito especial? Por que você está aqui entre nós? Explique para todos os telespectadores. Bom, você pode ver que eu troquei de lugar aqui porque eu estava num lugar onde vocês não iam conseguir me ouvir, e para não incomodar os seres que estavam ali, que estavam incomodando, eu deixei eles lá e fui para cá, mudei de lugar. Mas retomando para sua pergunta, ela tem relação um pouco com como eu criei os seres vivos, que até vou pegar um gancho aqui para falar, que eu tava tipo no universo olhando assim, não tinha nada para fazer, eu falei, e se eu criasse seres iguais a mim? Aí eu fui lá, escolhi um planeta aí, coloquei os seres vivos e depois eu fui dar uma descansada pra esperar eles crescerem e tal, se desenvolverem. Mas aí eu voltei pro planeta e vi que tinha um monte de coisas aqui e falei, vou ficar aqui um pouco pra aprender o que tá acontecendo e tal. É mais ou menos esse motivo. Interessantes palavras, Senhor Deus. Mas agora uma pergunta relacionada no início. Essa pergunta deveria ser feita no início? Talvez. Trocadilhos. Mas enfim. A pergunta é: como que você surgiu? Como que o universo se surgiu? Explique para nós aqui do programa, por favor. Bom, a origem de tudo foi feita por um ser chamado Patrícia, um ser divino que acabou criando eu, o Homo Deus, e o Luan, que é o meu irmão. E o universo foi feito por mim, que eu tava tentando assustar o meu irmão. E eu soltei uma bombinha pra tentar assustá-lo, só que eu acabei fazendo uma explosão muito grande e criando tudo que existe, ou seja, o universo. Muito interessante essas informações, Senhor Deus. Big Bang? Que blasfêmia, não é mesmo? Agora temos que observar esse exemplo de Deus. Enfim, você estava falando sobre ficar aqui para conseguir mais conhecimento sobre o mundo que nós estamos. Então, onde você está obtendo tais conhecimentos, Senhor Deus? Poderia nos dizer? Bom, o lugar que eu estou aprendendo as coisas desse mundo é numa escola chamada Baquita. Não se confundam com Batista, porque várias pessoas se confundem. Mas enfim, ainda tem várias pessoas lá que estão tentando aprender junto comigo. Eu, como sou bondoso, às vezes eu dou um pouco do meu conhecimento para as pessoas que estão necessitando, porque eu tenho um pouco de piedade delas, assim. Deve ser uma honra para essas pessoas estarem estudando ao lado de um Deus, não é mesmo? Principalmente que agora elas vão participar aqui do programa, porque nós fizemos umas entrevistas com o pessoal da mesma classe de Deus. E olhe só, foi emocionante. Agora vamos para as entrevistas. Bom, minha passagem por aqui é muito concisa, mas muito verdadeira, porque eu queria simplesmente deixar aqui o recado que o Homo Deus foi quem me recebeu na Escola Baquita. A primeira pessoa, se não no máximo a segunda pessoa primeiro contato que eu tive no meu primeiro dia de aula na Escola Baquita. Já me recebeu aí me abençoando, porque foi um dos lugares onde ele foi passar para deixar a palavra dele, né? Que o Deus católico, tão conhecido, deixou seu filho para passar a sua própria mensagem na Terra. Homo Deus não, ele veio aqui e fez com suas próprias mãos, com suas próprias palavras. Então eu queria aí deixar minha palavra de agradecimento ao Homo Deus. Deus me ensinou que com muito trabalho duro você pode realizar qualquer sonho. Um dia eu queria muito comprar um carro. E eu pedi para Deus isso. E Deus até me deu o carro. Mas com uma condição. Eu teria que pagar 150% do valor do carro em um mês, ou ele me espancaria na rua. Então, com muito trabalho, muito esforço, eu consegui pegar esse dinheiro. Quando chegou o prazo, eu entreguei para Deus. Eu sou muito grato por tudo que Ele fez e tudo que Ele me ensinou. Muito obrigado, Homo Deus, por livrar a fome do mundo, acabar com as guerras, sempre ajudar as pessoas que necessitam. Muito obrigado por tudo, viu? Amém.
muito emocionante ver essas pessoas sendo salvas pela bondade divina, não é mesmo? Mas agora que eu fui ver, o tempo do nosso programa já está acabando, então temos que nos despedir. Um adeus para todos. Bom, espero que todos que viram o programa estejam abençoados e um adeus, ou seja, um amém a todos. Olá, eu sou o Luan e esse aqui é o meu projeto de artes. Aqui temos as informações do nome do meu projeto, tem o meu nome, professora, e aqui eu nomeei o meu trabalho como Eu Árvore. Depois vocês vão conseguir entender melhor ao enrolar do próprio trabalho. Aqui eu falo um pouquinho do que o trabalho se trata. O trabalho ele é relacionado com arte e memória. E ele vai falar um pouquinho sobre momentos marcantes da minha vida e pessoas importantes para mim. Mas, como esse é um trabalho de artes, a gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. E no meu caso, eu vou tentar botar todos esses pontos de vista da minha história do ponto de vista de uma árvore. Pode parecer confuso, mas depois de um tempo vocês vão entender e pode até ficar um pouquinho mais engraçado, mais divertido. Aqui, já começamos então. Aqui temos a capa. Aqui é a capa. E aqui vai falar um pouquinho de como foi feito. Aqui, sobre a capa, eu falo um pouquinho sobre o projeto, né? Como foi a construção, o ideal de fazer essa capa. Então, basicamente é isso. Então, eu peguei um pouquinho de umas folhas que eu tinha em casa, umas folhas secas, mortas. Aí eu fui colando no caderno, na capa do caderno, porque eu achei que seria uma ideia um pouquinho divertida, né? Você pegar esse tema de árvore e eu já botar um pouquinho relacionado com isso, né? E com a contracapa, eu tive uma ideia um pouquinho diferente. Aqui, vocês podem ver a contracapa. E na contracapa ela é um pouquinho mais simples, dá claramente para ver isso, mas é por uma ideia mais que assim, eu acho que a capa é mais importante e que ela merece mais atenção, né? Ela é a capa do projeto. Então acho que a contracapa deveria ser algo mais básico, né? Então eu tentei trabalhar com algo que não fosse tão difícil ou algo que chamasse tanta atenção. Além disso, vamos ter então começando as artes, né? E aqui temos um desenho que eu tinha criado, dá para ver aqui direitinho. E aqui como foi feito. Eu vou tentar, nesses como foi feito, eu vou tentar explicar um pouquinho mais do que ela significa, né? Porque pode ser que as pessoas não entendam, mas eu também posso explicar um pouquinho do projeto, né? Como foi a ideia, como surgiu a ideia. Mas nesse caso, eu falo um pouquinho do que ela significa, né? Então, esse desenho simples, ele representa o início da pandemia. E tem muitas pessoas que saem da rua para fazer qualquer coisas inúteis. Então, eu queria demonstrar uma indignação, né, com esse desenho. A árvore, ela faz bastante parte disso, porque a árvore, ela representa bastante essa coisa de eu ficar parado, né? Eu não consegui me mover para poder fazer alguma coisa contra essas pessoas. Então acho que seria mais ou menos isso o ideal da árvore neste desenho. Aqui temos então outro que vocês podem ver aqui, algumas folhinhas. E aqui é uma coisa mais filosófica, digamos assim, né? Onde eu quis representar bastante cada aluno da minha classe. Eu quis representar ele com tanto a posição de cada folha, por quanto onde elas estão miradas, né? Então, vocês podem ver aqui onde elas estão miradas, para onde elas estão olhando, né? Mas eu queria mesmo que vocês tentassem descobrir quem é quem, que acho que vai ficar bem mais divertido, assim. Aqui temos, então, um outro desenho. Foi uma mistura, né, de desenho e um pouquinho de colagem. Aqui, né? Então, nessa parte eu quis representar bastante o aniversário da minha irmã.
Então eu comecei a trabalhar, porque o dia, pelo menos, era o aniversário dela e eu queria representar alguma coisa com isso. Então eu tentei fazer essa mistura, né, de desenho com essa colagem, porque eu aproveitei também um pouquinho do bolo de aniversário que tinha e que tinha alguns enfeitezinhos. Então eu aproveitei eles e usei nesse desenho barra colagem, né. E aqui eu falo um pouquinho dessa resistência, né, esse papel da árvore como resistência, porque pelo menos essa festa que a gente criou foi uma festa na pandemia e foi uma festa de eu, minha irmã, minha mãe e meu irmão. Ninguém mais, né? A gente não convidou ninguém, então essa coisa dessa resistência, né? Uma festa sem ninguém, sem nenhum colega, então eu queria representar isso. Além disso, temos outro agora uma colagem com uma foto. Aqui dá pra ver que as pessoas estão jogando vôlei. E aqui, eu tive essa ideia para tentar relembrar um pouquinho os jogos internos, né? Então, eu fui procurando fotos da escola, dos jogos internos, e principalmente dos anos em que eu tava, né? Então, aqui na imagem, vocês conseguem ver que tem exatamente num certo lugarzinho. E se vocês pegarem a imagem original, vocês vão ver que tem eu aqui, né? Do time vermelho. E aí, então, é basicamente isso, né, que eu quis representar. E a árvore aqui, ela representa um pouquinho da minha falta de habilidade no vôlei, né? Foi mais uma piada, né, uma sátira. Eu quis representar uma árvore como alguém que fica parado, né, alguém que não se mexe muito no jogo, com os galhos para cima, sem saber muito o que fazer, né? Porque eu não sou muito bom de vôlei e eu queria fazer um pouquinho essa sátira. E por fim temos essa daqui, que é um outro desenho, só que com uma sátira, né? Acho que fica mais descarado do que a sátira que ele está fazendo aqui. E basicamente é isso que eu falo aqui, né? Que é uma sátira com o momento de como as raízes estão no chão, né? Então a gente não sai dessa telinha, a gente fica com as raízes na cadeira. E também um pouquinho pela parte da lua e do sol aqui, né? De que o tempo passa e a gente nem percebe. Eu acho que é basicamente isso, né? Que eu também digo aqui, né? Essa coisa da árvore que fica presa no computador e não mudar de lugar, né? E ter uma vida um pouquinho lenta, sem muita coisa acontecendo. Então é basicamente... Essa é a Escola Baquita. Eu entrei nela quando eu tinha 2 anos, e eu vou sair agora esse ano com 14. Ela fica em Perdizes, na rua Caiubi, e é um dos lugares mais importantes da minha vida. Eu nem me lembro de quando eu não estudava na Baquita. A minha primeira memória da vida é na Baquita. Nessa memória, eu chego na escola no colo da minha mãe, toda bonitinha com a minha roupinha azul marinho de ursinho, e toda vomitada também. A maioria das pessoas importantes da minha vida eu conheci na Baquita. Esses aí são os nomes de quase todo mundo, mas aqui é muita gente, não dá pra lembrar de tudo. Eu cresci na Baquita. Essa aí sou eu no G2, essa aí sou eu no 4º ano e essa aí sou eu no ano passado. E tendo passado todos esses anos na Baquita, eu guardo muitas e muitas lembranças desse lugar. Lembranças do infantil, Fundi 1 e Fundi 2. Eu não conseguiria falar todas as minhas memórias nesse vídeo, mas posso mostrar algumas pra vocês. Bom, a maioria das pessoas importantes que eu conheci na Baquita foram os meus colegas de classe. A minha turma, ela mudou muito ao longo dos anos. Muita gente saiu da escola, mas também teve gente que entrou. E algumas dessas pessoas são amigos pra toda a vida. E mesmo tendo muitas memórias com as pessoas, os próprios lugares da escola guardam lembranças muito boas. Algumas não tão boas e algumas até doloridas, mas cada cantinho da escola guarda alguma história. E na Baquita tem vários eventos anuais que são sempre muito legais. A festa junina sempre é o melhor de todos, mas tem também as noitadas no infantil, os acampamentos no Fundamental 1 e os estudos de meio do Fundamental 2.
os jogos internos que a gente sai sem voz de tanto gritar, os saraus e semanas literárias, as mostras de artes e ciências quando a gente apresentava os nossos trabalhos, cada um deles era incrível. E depois de todos esses anos, vai ser difícil ter que sair da escola. E mais difícil ainda por eu ter que passar o meu último ano em casa. Mas todas as pessoas, as brincadeiras, as risadas, os choros, os machucados, as aulas, os aprendizados, tudo vai ficar guardado comigo e eu nunca vou esquecer os 13 anos que eu passei na Baquita. Aos estudantes do 9º ano. Memória. Palavra esta que nos remete a relembrar o passado, a lembrança, a recordação que se tem de algo que já tem ocorrido. Parece que foi ontem, quando entrei para dar aula pela primeira vez na escola Baquita, e fui ao encontro do então 6º ano. Sabe quando é o seu primeiro dia de aula? Era exatamente como eu estava, com frio na barriga e borboletas voando. Todos eram muito pequenos, naquela fase entre criança e adolescente. Me receberam com muito carinho. Sou capaz de lembrar do rostinho de cada um deles. O tempo foi passando, cada um crescendo fisicamente e por dentro também. Se tornaram adolescentes críticos, reflexivos e cheios de atitude. E eu mudei junto com eles. Vocês me ensinaram muito. Ser educador é isso. É mudar e transformar junto. É aprender, errar, reaprender. Vocês são tão especiais que este ano tinha que ficar marcado na história do universo. Mesmo longe fisicamente, vocês estavam perto de mim. Gabriel, Valentina, Luan, Léo, Romualdo, Raquel, Bruna, Fernanda e Jorge. Alguns desde 2017. Outros parecem que conheço desde então. Fica aqui a minha homenagem e a memória que vou guardar no fundo do meu coração. Vocês fazem parte da minha história, da minha vida. Tem um livro que desde pequena minha mãe me contava e sou apaixonada até hoje, do mestre Rubens Alves. Eu vou ler um pequeno trecho que separei aqui para vocês. É preciso partir para que a saudade chegue e eu tenha vontade de voltar. Longe, na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro da gente. Sempre que você ficar com saudade, eu ficarei mais bonita. É isso, 9º ano. Vocês criaram asas, cresceram. Voem.